A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar com o cantor e compositor mineiro Enzo Banzo, conhecido pelos vocais da banda Porcas Borboletas. Ele está lançando o segundo álbum na carreira solo, Amor de AM, com composições que flertam com o cancioneiro passional, produzido por Saulo Duarte. Uma conversa sobre o rádio, o som rotulado como brega, a poesia na música e a literatura. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, nós vamos direto para Uberlândia, para conversar com Enzo Banzo. Está lançando o segundo álbum solo dele, Amor de AM. Vamos falar de rádio, vamos falar de música e de canções, né? Tudo com o Enzo Banzo. Para quem não lembra, o Enzo Banzo já esteve aqui com a gente na Hora do Rango, agora está nessa quarentena com a gente, com o Porcas Borboletas, que deu show na Rádio Brasil Atual, uma festa tremenda, né? Essa banda incrível do Porcas Borboletas, que continua firme e forte, né? E o Enzo vai falar depois do Porcas Borboletas também, o trabalho com a banda. Mas aqui nós vamos divulgar o álbum Amor de AM, que está sendo lançado agora. Antes de começar a falar do trabalho do Enzo Banzo, também falar do trabalho dele de poesia, né? Como escritor, músico, cantor, compositor e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho desse momento tão complicado para o músico, né? Desde março do ano passado, a pandemia chegou, os músicos foram impactados, o mundo foi impactado, mas os músicos especialmente, porque ficaram perdidos, né? Como vão fazer, como não tem mais show ao vivo. Porcas Borboletas tocava, eu me lembro da agenda do Porcas, era uma loucura, tinha show toda semana, pelo menos 1 ou 2 shows, era bastante coisa, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês estão lidando, né? Vocês músicos todos, e você especialmente, do lado profissional, né? E do lado pessoal também. Como é que você está lidando com tudo isso? Como é que vocês estão se organizando, né? Para enfrentar. Já passou um ano, a gente achava que era 1 mês, 2, já 1 ano e lá se vão, né? Daqui a pouco vai completar 2 anos. Negócio complicado mesmo, a gente não esperava por isso. Bem-vindo, Enzo Banzo. Fale aí como você está se sentindo com esse momento aí, tão complicado. Salve. Colibri, bom demais estar aqui, antes de mais nada, que bom, né? Mesmo dessa forma a gente conseguir se encontrar, saudades de papear na Hora do Rango com você. É isso aí, legal. Logo, né? A gente tem fé que será possível. Beleza. Mas então, cara, o Porcas, né? Vou dar um exemplo aqui do Porcas para puxar essa situação da pandemia. São mais de 20 anos de banda, né? A banda começa em 99 e quer dizer, 2020 foi o primeiro ano que a gente, desde todo esse tempo, foi o primeiro ano que a gente não fez um show, nem live, nada, porque a logística da banda é muito complicada, né? São 6, aí é diferente de, por exemplo, eu fiz algumas apresentações solo da minha casa, e até em festival, alguma coisa assim, mas uma banda para se deslocar é muito complicado. E só agora, já que a gente tomou pelo menos a primeira dose da vacina, a gente vai participar de um festival fazendo uma live pela primeira vez, agora no final de agosto, com o Porcas. Mas falando de uma forma mais abrangente dessa questão da música, né? Bom, no meu caso específico, e assim, no nosso caso também do pessoal do Porcas, do pessoal que está comigo, mais próximo, a gente é muito multiartista e multiativo culturalmente. A gente eu mesmo nunca vivi só do palco, só de cachê, né? Então, faz projeto na área de literatura, faz projeto de oficina, faz projeto de vários tipos de ação de festival. E no meu caso também eu pesquiso fazendo doutorado, essas coisas. Então, assim, eu não parei, eu parei com o palco, mas eu não parei de atuar, né? Foi muito angustiante essa coisa de não poder subir no palco e no meu caso específico, subir ao palco sempre envolveu a estrada, viver como um viajante, né? Eu sempre gostei muito
de tocar em várias cidades, de não ficar preso só em Uberlândia ou só em São Paulo. A gente no Porca sempre teve muito essa coisa de rodar o Brasil, de sair, de circular. Eu sozinho também vinha começando com uma coisa de circulação e essa coisa de me fixar foi muito, mexeu muito com o meu jeito de estar no mundo, que era um jeito de estar no mundo em movimento. E claro que assim, eu consigo me virar porque eu tenho essas outras ferramentas aí de projetos, tal. Foi muito difícil, a gente passou, mas eu consegui me virar. Mas eu sei dos meus colegas de categoria, de músico, que são aqueles que fazem a renda mensal ali na soma dos cachês diários. Para esses aí, a coisa foi muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Você sabe que muita gente, a gente está pensando agora, no começo, né, dessa pandemia e tal, a gente pensou nas alternativas. Então, o cara vai, eu vou fazer comida delivery, eu vou dar aula de violão, eu vou fazer, né, os que não têm, né, como você falou, você já tem várias atividades independente do Porcas Borboletas. Então, isso ajuda muito na sua sobrevivência, né, claramente. Agora, tem gente que está mudando de ramo e tem gente que está abandonando a música. Isso que é mais grave. Outro dia eu estava comentando com um dos entrevistados, não lembro quem, a gente estava falando sobre os teatros, né? Vocês lembram que vocês fizeram um show? Foi no Sesc, né? Sesc Belenzinho, que eu me lembro. Um show do Porcas Borboletas, né? Foi um showzaço que vocês fizeram lá, muito legal. Mas, enfim, tem o Sesc e tal, e as casas de São Paulo, que abrigam os músicos, vocês e outras bandas, vocês tocaram em vários lugares aqui e tal. E aí eu estava preocupado, mas as casas, né? As casas de São Paulo, será que elas vão sobreviver depois? Né? Até que ponto vão conseguir seguir adiante e tal? Aí um amigo meu fez um comentário, falando, tudo bem, as casas é uma preocupação, mas e os músicos que estão abandonando o trabalho, mudando de ramo porque simplesmente não dá mais para tocar? Isso também é uma coisa preocupante. Tem muitos amigos seus que abandonaram ou isso é mais raro, Enzo? Olha, eu não sei de nenhum caso específico assim de quem tenha abandonado a música pela coisa que pelas pessoas mais próximas, mas o que eu percebo e vejo já há muito tempo, desde antes da pandemia, eu vejo esse setor nosso meio como essa história da cadeia produtiva da cultura, da economia da cultura, né? Então tem técnico, né? Tem o pessoal das casas, tem os músicos, tem os produtores. Então é todo mundo impactado, né? A gente está na ponta ali no palco, mas tem todo um bastidor. Então, assim, o impacto é muito. É uma cadeia, né? Um dominozinho que um vai derrubando o outro. Não tem show, aí não tem casa, aí não tem técnico, não tem produtor. E uma situação muito complicada. Por aqui, eu vi a galera tentando se virar, fazer live. O pessoal do audiovisual, por outro lado, acabou se envolvendo mais com a gente, né? Porque essa coisa de produzir live, de produzir. Tinha que editar, tinha que gravar isoladamente, Exatamente. cada um de vocês. Né? Exatamente. Então, isso foi uma coisa que já existia uma conexão com o pessoal do audiovisual, mas que agora ficou mais ligado, né? E teve os editais, né? Lei Aldir Blanc, toda essa coisa assim, todo mundo correndo atrás. E isso foi uma coisa que foi diferente, assim, porque eu sempre trabalhei com edital e esses músicos que eu falo que são meus amigos, que são mais da noite, assim, eles sempre viraram a cara, falaram, não quero nem saber como que é isso. Aí como chegou essa situação, essa galera teve que ler edital, entrar em edital, concorrer para concorrer com o recurso da Lei Aldir Blanc, né, que é realmente um ofício muito diferente daquele de subir no palco, tocar. Mas assim, são soluções, a gente está sobrevivendo, né? Meios de sobrevivência seria, né? Porque tem que ver toda essa área aí. Mas é preocupante quem abandona o trabalho também, né? Que você não tem, por desespero, né? O cara não tem outra opção. Às vezes ele tem que se virar. Tem músico que virou Uber, né? Falando de Uberlândia. Tem demais. Uberlândia, desculpe o trocadilho com Uberlândia, né? Desculpe. Mas tem muitos que viraram Uber, né? Viraram outras funções porque bateu o desespero, não tinha, né?
como realizar. Sim. E o pior é que eles pegaram os instrumentos, né, os violões, a guitarra e tal, puseram para rifa ou leiloando e tal. Vi bastante. Né? E, bastante. E agora, né, tem uma coisa assim de volta também, né, que o pessoal está tocando, se expondo, né? O que é muito sério, né? Muito preocupante. Então, tá voltando. Aqui em Uberlândia, as casas abrem, fecha cedo, mas funciona as coisas. E com música ao vivo, tudo tá rolando aí? Com música ao vivo rolando. Então, eu fico meio assustado, assim. Eu saio, vejo, mas é uma situação de exposição, né? Porque o músico, ele não tem como... talvez o músico acompanhante ali até dá para tocar de máscara e tal, mas o cantor, quem toca um instrumento de sopro, né? Essas coisas não tem jeito, né? Face aberta. E, portanto, exposição ao risco, né? Isso está acontecendo porque a galera fala, ó, preciso trabalhar, não está dando, preciso pôr comida em casa, preciso sobreviver. E a gente também, nós vamos condenar também? Então, quem somos nós, né? Para condenar isso. Não podemos ter essa visão também. Dos porcas-borboletas, tem quantos aqui em São Paulo? Vocês 2 aí em Uberlândia, e como é que está distribuído? Nós estamos 3 em São Paulo, 2 aqui em Fala Uberlândia. Quem é que está em cada um para a gente lembrar. Em São Paulo, Danislau está em São Paulo, Danislau, que além de tocar professor, o Moita, que está tocando no Teatro Oficina também, e o Gongon, nosso baterista, que é daí, né? Toca na trupe, toca com a galera. Aí aqui estamos eu e o Chelo tem vários projetos solo, festival, tal. E o Ricardinho, que é o nosso barulhista, atualmente está em Nova Lima, ali, Grande BH. Perfeitamente. Distribuídos aí em Minas Gerais e São Paulo, a turma do Porcas Borboletas. E vocês estão batendo papo por virtual e discutindo isso também que a gente tem falado aqui, né? Discutindo essas alternativas aí de trabalho, de sobrevivência mesmo, né? A lei Aldir Blanc até que veio um bom momento, mas não sei até quando vai ter esse apoio, né? Essa que é uma questão, né? Que ajudou muito. Nós acompanhamos aqui desde o nascimento, aqui, o lançamento da lei, a aprovação, a distribuição dessa verba, acompanhando com as secretarias estaduais e municipais de cultura, né? Muita gente reclamou da burocracia, mas foi liberado, né? Ajudou. Sim, o importante é que foi uma ajuda importante. E agora teve uma corrida aqui em São Paulo pelos PROACs, né? Da vida, que você sabe que tem aqui os editais. Tem uma corrida agora, o que tinha de gente se inscrevendo, eu nunca vi. Uma loucura mesmo, né? Bastante gente. Aquilo que eu te disse, muita gente que nunca teve paciência para lidar com esses mecanismos, dessa vez teve que correr atrás, porque a alternativa é o que está tendo, né? Para a gente tentar sobreviver, né? E deveria ter sempre, né? Política pública para a cultura é uma demanda muito urgente sempre, né? Independente dos momentos emergenciais. Loucura. Mas, enfim, antes da gente começar a falar do disco, vamos ouvir uma primeira faixa, né? É legal, assim, ouvir uma, depois a gente começa a falar do disco. Qual que é a primeira que você gosta de ouvir, assim? A primeira, assim, para mostrar, assim, o que é o disco? A primeira, assim, que sintetiza um pouco o disco todo, ou uma faixa de abertura que você acha legal? Porque sempre vocês organizam o disco, né? São 9 faixas, no caso são 9 faixas, vou abrir com essa, vou terminar com aquela. É mais ou menos uma seleção de rádio, quando a gente fazia aqui, né? Na produção tem que escolher, vocês lançam um disco, vou tocar essa aqui do Enzo Banzo, vou tocar aquela e tal. A gente faz um critério, né? Cada um tem um critério, o critério de seleção da música. E você já vai fazer, qual que é a primeira que a gente vai ouvir? Então, eu vou... Até para comentar isso que você disse, hoje em dia a gente ainda tem que construir essa narrativa de outra forma, né? Porque veio essa história de lançar os singles antes do disco, recomendado pelas plataformas, tal. Então eu experimentei fazer essa coisa dos singles e acaba que isso muda um pouco a impressão, porque primeiro você lança o single, o pessoal ouve o primeiro single, depois ouve outro single. Quando ouve o disco, eu já montei a sequência pensando que essa aqui vai ter saído como single, essa aqui vai ter saído como single. Então eu vou falar para você tocar não a faixa 1 do disco, mas o primeiro single lançado, que foi A Burrice de Amor, que inclusive saiu com um lyric vídeo do Daniel Minchoni.
E foi como esse trabalho começou a se insinuar no mundo. Legal. Então vamos ver e ouvir Burrice de Amor, que tem o lyric vídeo para quem está acompanhando aqui no YouTube, e você vai ouvir esse som. E depois a gente vai começar a comentar, falar um pouquinho do Amor de AM. Roda Burrice de Amor. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Mas pensando bem, inteligente muita gente diz que eu sou. Independente de como é que eu tô no amor, não deve ser esse meu problema no dilema de não saber ordenar uma frase simples, qualquer coisa que você goste, talvez perguntar. Pra que time você torce? Bebe cerveja ou dose? Qual sua banda preferida? O que espera dessa vida? Se é possível ter alguém que só chega e vem, nem tem que falar. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Mas pensando bem, inteligente muita gente diz que eu sou. Independente de como é que eu tô no amor, não deve ser esse meu problema no dilema de não saber ordenar uma frase simples, qualquer coisa que você goste, talvez perguntar. Pra que time você torce? Bebe cerveja ou dose? Qual sua banda preferida? O que espera dessa vida? Se é possível ter alguém que só chega e vem, nem tem que falar. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro. Estamos de volta aqui com o Enzo Banzo, diretamente de Uberlândia. Ele está lançando o álbum Amor de AM, que é delícia. Ele vai explicar agora por que é o Amor de AM, né? A gente já ouviu Burrice de Amor, esse lyric vídeo, abrindo, né? Ouvindo para quem está na rádio. Não pode esquecer da rádio também, né? Nós vamos falar de rádio hoje, vamos falar muito de rádio. E para quem está acompanhando no YouTube, viu aí o lyric vídeo, é legal, porque vai mostrando a letra, você vai cantando junto. O cara acompanha, né? Tem gente que acompanha, vai lendo e vai cantando junto, né? É legal. Tipo karaokê, né? Um pouco isso, né? O cara vai acompanhando e tal. Mas conta por que o Amor de AM, né? Vamos falar do AM das ondas sonoras do rádio. Qual foi a inspiração? Diga lá. Bom, já puxa o gancho da música que a gente acabou de ouvir, o Burrice de Amor, porque essa canção que tocou agora, ela é uma canção sobre a impossibilidade, a impotência que a gente sente quando a gente quer falar com a pessoa amada, você está apaixonado ali, aquela coisa, você vai conversar com a pessoa e não sai nada. Eu tinha um colega,
um amigo na faculdade, muito tempo atrás, e ele era aquele cara que pega geral, o bonitão, o tal, o gostosão, mas tinha uma mina que ele era apaixonado por ela, e ele não, com ela não rolava. Ele falava assim comigo, falou, cara, eu chego perto dela, eu não consigo nem perguntar para que time que ela torce. Daí que veio essa canção que tem esse refrão, né, que faz essa pergunta, né? O cara vai falando, eu sou tão burro quando eu vou falar com você, e depois ele fala, para que time você torce? Que eu não sei perguntar nem isso. Então veio dessa história. Aí eu tô falando isso para chegar no que você me perguntou, porque essa é uma canção que está tematizando o amor nessa coisa do que o amor tem de não conseguir, porque da gente cantar, falar, e no fim ele sempre ser aquela coisa que está além da palavra, né? Que tá o momento que o cara não consegue te expressar em palavras. Exatamente. Né? E as rádios AM, já puxando né, o gancho, são, de alguma forma, em boa parte do repertório desse contexto, sempre uma tentativa de colocar, de materializar isso numa expressão musical. Né? Essa ideia do amor de AM, eu vinha compondo um repertório já de canções passionais, flertando com esse território muito ligado à boemia, né, esse universo do bar, da cerveja, desse amor, mas assim, ao mesmo tempo nunca perdendo aquela coisa meio de estar rindo de si mesmo, né? Que está lá no Porcas, que está nesse disco meu, né? De estar tateando ali, né? Entre a ironia e o amor demasiado. Esse repertório veio disso, mas eu estava um dia, depois de algum show, em algum Sesc aí, a gente foi para o Sujinho, eu estava lá com o Gustavo Galo, o grande Galo, que tem um trabalho solo maravilhoso, e da trupe Chá de Boto também. O Galo, ele estava falando desse repertório, eu tinha mostrado algumas músicas para ele, já que eu tinha feito desse repertório de canções passionais, e aí a gente estava fazendo um elogio a esse universo, e lembrou dessa história do rádio, né, do rádio AM e tal, e aí não sei qual de nós dois teve essa sacada assim que viu o óbvio, falou AM, amor começa com AM, né? Claro. A coisa já tá ligada desse jeito. Então é um modo de sentir, né? Um modo de sentir do amor, que é esse amor de AM, que é aquele extravasar-se, tentando dizer, nunca conseguindo dizer, mas nunca parando de tentar dizer. No outro dia, o Galo já me mandou uma letra com essa ideia do amor de AM, fazendo algumas referências, algumas letras de canção desse universo, e aí eu coloquei a música, a gente foi trocando ideia, e aí eu entendi que essa canção, Amor de AM, essa ideia do Amor de AM, ela, de alguma forma, sintetizava todo um repertório que eu já havia construindo, que veio dar nesse disco. E, na verdade, você está falando da sua memória afetiva, de que você ouvia pelo rádio também, né? As canções que vão formando, né? É por aí, né? Com certeza. Eu costumo chamar isso de as canções que eu ouvi sem querer, porque... No rádio tem isso, né? Você está lá de bobeira, né? Que está ouvindo. Isso. Está ouvindo no legal, rádio. E construiu, olha, o que construiu digamos, a memória afetiva e a formação musical de muita gente através do rádio, né? O cara ouvindo, até canções de música estrangeira também acabam, né? E no interior também ouvindo as canções de Luiz Gonzaga, né? No Nordeste. E você mistura tudo, Minas, São Paulo, aí tudo, né? E tem essa... Você ouviu o que no rádio, para começar assim? Pra gente, olha, da sua memória afetiva musical. O que eu achava mais interessante no rádio, eu não sou de Uberlândia, eu sou de uma cidade menor, bem menor, aqui, que se chama Ibiá. O que eu achava mais legal é quando eu estava assim, na casa de algum amigo, mesmo na fazenda também, que sintonizava, na fazenda de parentes, assim, roça, essa coisa. E aí aquele som que tocava assim 5 horas da manhã, 6 horas da manhã,
claro que era fora da minha rotina, né? Mas justamente por ser fora da minha rotina, que te marcou, né, mais. Aquele repertório que tocava de manhãzinha, assim, e aí normalmente era aquele repertório bem de sertanejo raiz, né? Uhum. Que o pessoal usa esse termo para classificar. Tonico e Tinoco, por aí, né? Isso, Tonico e Tinoco e daí em diante. Tonico e Tinoco, inclusive, tocava muito na vitrola de casa também. Meu pai gostava muito de Tonico e Tinoco. E Tonico e Tinoco é uma excelente referência para dizer do que marcou nessa coisa que veio do rádio e do disco, né? Que sempre teve ligado também, né? Essa forma de... E é curioso, assim, que no meu caso, assim, já tinha essa rádio AM que a gente ouvia em casa, tinha uma rádio na cidade, a Rádio Biá, que tocava esse repertório, mas já tinha uma coisa de FM. Eu lembro que tinha um programa de MPB que eu gostava também, e minha mãe ouvia Caetano Veloso, Chico Buarque, essas coisas, meu pai ouvia Tonico e Tinoco, e esse cruzamento, eu acho que deu em Enzo Banzo. Deu nisso aqui. Não, mas é muito legal. Você lembra quando vocês estiveram na rádio, né? Que eu sempre faço eu gosto de saber da formação. Por que você insiste na memória afetiva, né? Porque aí é a formação sua, da onde vem, né, o seu som. Por mais que você faça, às vezes, uma coisa muito moderna ou, né, diferenciada, no momento sempre tem uma coisa, uma fonte, né, de pesquisa, uma fonte original de música que você ouviu lá na infância, ouviu no rádio, ouviu o show de alguém, né? Sempre acontece assim, né? Você vê alguém ao vivo também, é impactante, né? Um cantor. Quem que foi o primeiro cara que você ouviu ao vivo, assim? Olha, não na rádio. Essa pergunta, lá em Ibiá, onde eu nasci, por isso que eu queria saber. O único evento que tinha shows ao vivo grandes, assim, era no Parque de Exposições, Parque Agropecuário, né? De exposições. Então, assim, na infância, o que eu via de show era essas coisas que iam lá, né? Nalva Guiar, sabe? As Marcianas, sabe? Sabe esse repertório? A Trio Parada Dura, essas coisas. Essas coisas que apareciam lá, né? E depois as duplas começaram a aparecer. E show de rock, assim, primeiro que eu vi, isso foi uma coisa marcante, assim. Eu tinha uns 11 anos de idade, eu fui num show, teve um show lá na cidade do Hanoi Hanoi. Olha, do Hanoi Hanoi. E eu fui ver esse show do Hanoi Hanoi, rapaz, aquilo virou uma chavinha. Pegou. Totalmente demais. Totalmente demais. Realmente. É impressionante isso, né? Que fica, né, na cabeça das pessoas. E é legal, né? E misturar tudo isso, que quando você está fazendo esse som, esse disco que você está fazendo, ele tem uma influência das tuas raízes lá do começo, né? Essa mistura e tal. Que muitos ainda gostam de rotular como brega, eu acho uma bobagem, porque eu acho que é canção de amor. Toda canção de amor é brega, de alguma forma, né? Se você pensar bem, não é? Sim. No sentido de... É que se convencionou, né? Também umas coisas assim, aquilo é brega, aquilo não sei o quê. Eu acho uma grande besteira, né? Porque às vezes ela... né? Canções lindíssimas, né? Aí o cara é taxado para dizer como se fosse uma coisa menor, e não é, né? Como é que você avalia isso, essas coisas, da questão da música, cara, brega, não brega? Essa questão está no fundo do meu trabalho, desse disco, né? Pois é. Porque eu estou justamente cutucando esse tabu, né? De se colocar esse tipo de canção como obra menor, como uma coisa... E eu penso totalmente o contrário, mas isso foi uma coisa que eu fui descobrindo e construindo também, tanto como compositor, como pesquisador, né? Porque a gente é pesquisador da canção. Então, claro, eu fui, de alguma forma, porque quando você sai, você vira adolescente, assim, a tendência é negar, né? Então, vou tocar rock, não quero saber desse universo aqui da minha cidade, essas coisas bregas, tal, roceiras, aí você quer tocar rock, não sei o quê. E depois a gente vai amadurecendo e consegue refletir e entender exatamente a importância que isso teve nessa nossa educação sentimental, nessa construção dessa memória afetiva, e de que a burrice de amor até é uma brincadeira com isso, né? Isso não é uma questão só de intelecto, né? Claro que a gente adora a criatividade,
a pensada, que você brinca ali com as palavras, com o som, mas existe um dado não classificável, rotulável, assim, que foge à razão, né? Essa coisa que foge da racionalidade sempre me interessa muito. Eu acho que tanto a música experimental quanto a música mais passional, romântica, elas estão brincando com esse dado de alcançar os sentidos, dando curva na lógica, brincando, saindo, dando uma rasteira na lógica. Eu acho legal você estar falando isso, porque muitos músicos foram injustiçados também, né? Pensando bem, né? Alguns caras que, quando foi taxado, né? Eu falo taxado, porque taxado, né? Então, puseram um rótulo aí, e os caras faziam canções. Você citou aí o Vando, né? Se não me engano, nos seus textos na aí. faixa de abertura. Tem o nosso querido Odair José, né? Que também ele ficou marcado como brega. Aí quando ele começou a vender, já acharam que não era tão brega assim, porque aí falaram que ele era popular, mudaram, né? E muitos outros artistas, né? Reginaldo Rossi e todos esses caras que ficaram com uma marca muito forte, até com preconceito do mercado mesmo. Isso aqui é brega, então isso aqui não é de qualidade. Mas não, né? A música do coração, né? Como você está falando, a música do amor de AM, né? A música passional e sentimental, importante, né? E aí, quem são os caras que você acha que foram injustiçados, na sua opinião, que você acompanha e pesquisa? Nesse repertório, né? Eu cito aí o Vando do lado do Vander Wildner. Eu faço uma brincadeira que eu coloco os dois no mesmo verso, né? Como diz o Vando, uma coisa, como sabe o Vander, tal. Então, eu acho que esse universo ele é bem aberto, assim, né? Que o Vander Wildner, por exemplo, é um roqueiro que brinca com essa coisa do passional, né? Então, ele está, né, nesse lugar. Então, mas eu acho que toda essa escola aí do Vando, do Daí José, do Nelson Ned, do próprio Roberto Carlos, que por mais que seja um cara de estrondoso sucesso, sofre muito preconceito, né? E assim, eu não vou entrar aqui em querela de posição do Roberto sobre aquilo, ou aquilo, mas ele é um compositor fantástico, né? Assim, o Roberto Carlos, ele é uma expressão, um jeito de cantar, né? Aquela coisa com aquela voz dele que não tá longe de ser um vozeirão, e que por uma certa camada da população, né, ele é injustiçado. É curioso, até naquele livro Eu Não Sou Cachorro Não, eu sempre esqueço o nome do autor, que foi o mesmo que fez aquela biografia não autorizada do Roberto. Ele fala que, na verdade, o selo vermelho lá, que na Philips tinha o selo vermelho e o azul, né? O selo vermelho dos lançamentos populares, eles sempre seguraram muito mais as gravadoras do que os azuis, que davam aquela chancela de qualidade. E aí a gente que vem, né, de um lugar assim, que estudando, né, fazendo a canção conversar no meu caso, até com a discussão dentro da universidade e tal, tende-se a ter um certo preconceito julgando isso como coisa popular, muitas vezes de sucesso, mas julgada como esteticamente inferior. E eu acho que está longe de ser esteticamente inferior, justamente por essa rasteira na razão que eu estava... Gostei da expressão, da rasteira na razão. Dizendo. E o próprio Roberto, como você citou aí, nós fizemos outro dia uma entrevista de um trabalho de pesquisa lá de Niterói, de um jovem pesquisador, Roberto Carlos, à luz da crítica escrita, né, brasileira, aqui dos grandes jornais, né, sempre colocando ele ou achando, não, ele é um grande cantor, mas como compositor, não, e tal, sempre duvidando de algum momento, fazendo uma crítica injusta até em alguns momentos, né, do trabalho do Roberto Carlos. Aí ele fez uma avaliação da obra do Roberto a partir da crítica, né, e um trabalho interessante mesmo de acadêmico, que virou um livro
muito interessante também que ele lançou aqui. A gente entrevistou a figura aqui sobre o Roberto, né? Um trabalho interessante que está aí nas livrarias também. Fale. Eu não estou aqui para falar, não estava aqui para falar disso, não, mas rapidinho vou até falar também. Eu faço uma pesquisa de doutorado que eu estou estudando. É isso que eu ia chegar aí, eu estava devagar. Estou falando dos livros, que você é escritor também, que eu sei, então estava falando dos livros, você falou do doutorado, parará, eu falei, vou chegar lá. Mas fica à vontade, porque você me deu o gancho aí. Eu estou estudando, eu estou fazendo uma pesquisa que tem a ver com essa coisa da memória afetiva que você falou. Eu estou estudando um diálogo do Caetano com o Noel Rosa. Ah, que legal. E o Noel é justamente esse cara que inaugura, né, essa era do rádio. E o Caetano e essa geração toda, né, que surgiu dos anos 60 e tal, é uma das primeiras gerações que se forma ouvindo rádio. Eles estão, por exemplo, no caso do Caetano, que é um cara que não é da capital, né? Ele está lá na Bahia, né? Em Santo Amaro, diz que eu ouvia muito rádio. E ele está em contato com a cultura local, mas ele também está em contato com o rádio e muito, né? E a mãe cantando, a irmã cantando, aquela coisa que vai formando um repertório sentimental dele. Então, ele é um cara que se cria nessa paisagem, né, sonora do rádio. Exato. Então, na verdade, está tudo conectado. E tudo conectado. Inclusive, quando ele deu o nome a Maria Bethânia, a irmã dele, ele sugeriu para a mãe. Sim. É música de quem? Do Nelson Gonçalves, né? Exatamente. Maria Bethânia. Maria Bethânia, tu és para mim. Exatamente. Você vê que tem tudo a ver. Até a música, a nome da irmã saiu de uma canção, né, que ele ouvia no rádio. Fala do ele Nelson era Gonçalves. louco por isso, né? Fissurado por isso. Então, você vê como que se molda, né, uma personalidade, né? Ele é um cara que é visto como um intelectual, tal, mas ele não cresceu assim rodeado. Depois ele foi estudar, tal, né? Mas aquela música dele mesmo fala: quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Era rádio, disco, muito. Pois é. E isso é inclusive uma formação poética, né? De toda uma poética das letras da canção ligadas na melodia, formando uma unidade. E o Caetano é muito revelador desses preconceitos, né? Desde o começo da Tropicália. O próprio Roberto mesmo é um cara que ele está sempre abraçando, né? Como compositor, como intérprete, e tirando essas coisas de lugares muito fixos. Que também, aí juntando o que você está falando, com a Jovem Guarda também era taxado como brega também, em algum momento, né? Sim. Não com essa palavra, mas era uma coisa menor. Aí a Tropicália valorizou o trabalho da Jovem Guarda também. Você vê que é a conexão. Sim. E o próprio Roberto, o próprio Caetano, a Maria Bethânia e outros, cantando Roberto, valorizaram o trabalho dele e da Jovem Guarda. É curioso, quer dizer. Exatamente, né? Taxado importante alienado, né? Importante é não ter esse tipo de preconceito, né? Importante ou entender o sentimento, né, desses grandes cantores, né, desses grandes figuras. O próprio Valdir Soriano também, né? Tem umas canções incríveis, mas com aquele estilo dele, então o pessoal, isso aí é uma coisa menor, e tem canções lindas ali no repertório. Você sabe que a capa do Amor de AM é inspirado. É inspirado numa capa do Valdir. Não sei. A minha postura que eu fiz para a foto, assim, eu estou imitando uma foto de um disco que chama Valdir, sempre Valdir. Aqui, ó, para quem tá aqui, ó. É isso aí, ó. Segurando a flor. Estou passando aqui, mostrando para o pessoal aqui do YouTube a capa do disco, o Enzo segurando a flor com um relojão, na capa do... um anel. Então. Na capa do Valdir, ele está segurando um cigarrão mesmo. Mas você preferiu uma flor mais bonita? Uma flor brocha, né? Uma flor ela não desabrocha, ela brocha. Muito bem, eu não ia falar, mas já que você falou, tá falado, né? Vamos ouvir mais uma, Enzo? Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora? Vamos nessa. Vamos ouvir Amor de AM, né? A faixa título. Amor de AM. Então, e aí foi a parceria do Amor de AM com o nosso querido Gustavo Galo, é isso? Exatamente. Aquela história assim que surgiu a música. Vocês estavam conversando, e aí pintou
Ele trouxe a letra e você fez a música do Amor de AM. Roda! Roda! Quando eu ouço eu te amo, dou vexame de paixão. Quando eu lembro dos detalhes desse grande amor, nem tento esquecer. Basta ligar o som, não importa a hora, você bate forte aqui. Basta ligar o som, você vem viola meu coração. É que o meu amor começa com A e depois vem M. É que o nosso amor, meu amor, é um amor de AM que aumenta a cada estação e aumenta a cada canção, que aumenta a cada estação e aumenta a cada canção. Nosso caso não tem solução. Eu não sou cachorro, não. Tudo passa, tudo passará, mas não vou tirar você desse lugar. É que o meu amor começa com A e depois vem M. É que o nosso amor, meu amor, é um amor de AM que aumenta a cada estação e aumenta a cada canção, que aumenta a cada estação e aumenta a cada canção. A minha voz aqui porque eu quero aquecer os corações do nosso Brasil. Estamos de volta aqui com o Enzo Banzo, falando do disco Amor de AM. Ele está em Uberlândia. A gente está falando sobre a música taxada como brega e também, né? E os grandes cantores também que acabam sendo, não menosprezados, mas encarados como um trabalho de menor qualidade da música brasileira, né? No caso aí de algumas canções do Roberto Carlos. A gente esqueceu de dar o nome do autor, né? Do livro do Roberto Carlos, que é o Paulo César de Araújo, que fez também um livro sobre o brega também, né? Isso. Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. E o livro do Roberto Carlos, que tem a crítica
chama-se Querem Acabar Comigo, tá? É de um jovem autor lá de Niterói. Você botar Querem Acabar Comigo, você entra em contato e vê também esse livro. Que é legal citar os livros, né? Porque você, quando vai pesquisar, tem que citar Certamente. toda a bibliografia para quem se interessar em pesquisar esse tipo de música. E como é que você vai entregar o doutorado? Já está pronto, não? Não, o doutorado é para o começo de 2023. Já tem data. Está escrevendo. Estou escrevendo. Aos poucos. Esse trabalho acadêmico é diferente, né? Como é que é? Eu sou da área de letras, né? E meu mestrado é na área de estudos literários. Então, eu já fiz o mestrado trabalhando com o Noel, mas no caso eu estava fazendo um jogo do Noel com Oswald de Andrade, então estava mais entre canção e literatura. Agora eu estou entre dois cancionistas mesmo, que é o Caetano e o Noel. E aí é interessante que tem que fazer todo um arranjo, né? Porque essa ideia, a gente tem uma ideia muito cristalizada que o lugar da poesia é no papel. E eu não penso assim, eu acho que canção é diferente de poesia do papel, indubitavelmente, mas é uma linguagem poética, que com outros contornos, com outra forma de se materializar, né? Uma a gente lê, outra a gente escuta, e daí isso tem uma série de consequências, né? Toda a coisa da relação com a melodia, com a voz, com os arranjos, mas é uma linguagem poética. E é por isso eu consigo trabalhar isso dentro dos estudos literários, e trabalhando, inclusive essa coisa de, no Brasil, a nossa formação poética se dá sobretudo no universo da canção, né? Tanto que é comum citar uma letra de canção. É verdade. Para refletir, muito mais do que. Infelizmente, até, né? A nossa poesia escrita é tão rica, né? Eu sou apaixonado pela poesia escrita também, sou escritor de poesia de livro também, mas no Brasil, a linguagem poética de maior alcance é a linguagem da canção. E isso tira a poesia, inclusive no outro disco que eu estava, Canção Escondida, ele era muito voltado para isso, que era um disco de poemas musicados, né? A ideia era justamente tirar essa ideia de que a poesia é uma coisa distante, erudita, do livro, só para intelectuais ou pessoas do meio. Não, todo mundo você vai no bar, tá um cara tocando uma música ao vivo ali, aquilo é linguagem poética, aquilo está chegando. E a academia aceita a canção, a letra de música como poesia, ou tem também um preconceito sobre isso? Já tem preconceito, tem muito debate, né? Não tem um lugar fixo, então tem estudo o Tati, por exemplo, tem um estudo maravilhoso sobre canção, e é dentro da linguística, né? Da semiótica. O Tati, inclusive, não está no departamento de música na USP, ele está no departamento de letras, né? De letras e na área de linguística e semiótica, mais especificamente, né? Eu já estou na área da literatura, que é diferente da linguística, então eu uso as coisas do Tati, mas com uma finalidade de discussão um pouco diferente, porque eu estou pensando outras coisas, mas não dá para pensar a canção do ponto de vista teórico hoje sem pensar no Tati, que eu acho que é inovador no mundo, as descobertas dele para a canção. Então, tem estudo de canção, como eu faço na letras, literatura, na linguística, na comunicação, na sociologia, na história, vários ambientes acadêmicos porque a canção é muito forte na nossa cultura. É verdade. Né? A partir do século XX. Né? De comunicação, claro. E você falou do Caetano, né? Que você estuda o Caetano também e Noel. O Caetano, ele usa muitas referências literárias nas canções dele, o que remete a você falar, né? Presta atenção na coisa, ele está falando de um livro, ou ele está falando de um escritor, né? Sim. As referências sim, são várias, né? Só para citar o Sampa, né? Sim, Sampa fala do Agripino, né? Dos Agripinos. Fala do Agripino, fala dos irmãos Campos, mas claro, ele também cruza nela. O Caetano é esse cara de cruzar as referências, né? Exatamente. Então, ele traz muita referência do cinema, da literatura escrita, da própria canção, né? É verdade. Outro dia um rapaz falou assim, né, lembrando da música do Caetano,
Que minha pátria é minha língua, foi o Caetano que disse. Falei, não, foi o Caetano que disse na canção. Mas isso é Fernando Pessoa, né? Só queria lembrar. Você vê que ele faz a referência, você pensa que foi ele que falou. Mas ele está se referindo a Fernando Pessoa, sim, né? Na música Minha Pátria é Minha Língua. O Caetano faz um mestre coisa nisso. de fazer colagem, né? Ele pega um negócio, por exemplo, tem canções do Caetano que a gente incorpora tanto, assim, por exemplo, quando ele canta Amanhã, deixa eu gostar de você. Eu demorei a me ligar que esse deixa eu gostar de você, ele estava puxando o lado, quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Amanhã, deixa eu gostar de você, moreno, sabe? A gente nem liga, porque ele faz isso de um jeito tão arrojado, e essa é uma música conhecida, né? Então você pega igual uma coisa que ele pega de Camões, de Fernando Pessoa, que não é, às vezes, de lastro, conhecimento aí, que todo mundo vai achar que foi ele que fez mesmo, mas ele está o tempo todo colando, né? E o talento maravilhoso de citar, que é bom a referência. Sim. Você pega a letra dele, você vai aprendendo coisas, né? Demais. Isso é muito legal. Então, o seu estudo vai ser aí na Universidade de Uberlândia que você está fazendo? Isso, é na Universidade Federal de Uberlândia. Então, aguardem o trabalho do Enzo Banzo também, que tem um trabalho de poesia também, chama Poesia Colírica, né, que você fez em 2014, né? Foi esse livro que você lançou de poesias também, não é isso? Falando o Enzo Poeta, que eu aproveitar. Né? Eu acho que são coisas diferentes, fazer poesia, fazer canção. Esse livro, Poesia Colírica, foi o meu primeiro trabalho solo. É a primeira coisa que eu lancei, assim, assinando Enzo Banzo, né? Que até então eu tinha os meus lançamentos do Porcas, discos que eu toquei, que eu produzi e tal, mas a primeira vez que eu lancei um trabalho solo foi esse livro, Poesia Colírica, que é de 2014, e isso tem a ver com essa coisa da poesia, né? Que é mais recolhido, né? Você faz sozinho, na sua, ali no seu momento de introspecção. E aí eu vou falar um negócio que não estava no release que você recebeu, mas eu vou dar um furo aqui da novidade. Nós estamos pegando coisas que não estão no release, basicamente. Oba! Eu vou te contar uma novidade bem... Porque você começou perguntando da pandemia. Um dos projetos que eu me envolvi na pandemia, em 2020, eu recebi um convite de um projeto aqui de Uberlândia chamado Ars Combinatória. E os caras entraram em contato comigo e falaram assim, a gente quer te convidar para você escrever um livro com uma autora que você não conhece. Aí, eu falei... Mas essa minha cara que eu fiz aqui. Eu falei, como vai ser isso? Vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso? Então, a curadoria desse projeto colocou a gente em contato. É uma escritora da Bahia, chamada Paula Lice, que é atriz, trabalha com cinema também, e a gente tinha liberdade de pensar que forma que a gente quis escrever e tal. Eu falei, eu não trabalho com narrativa, então essa coisa de escrever um livro não vai assim, de pensar livro, normalmente a gente pensa em romance, né? Isso não vai rolar. Então, ela falou, eu vi umas coisas dela e falou assim, nossa, a gente podia ir para o caminho da poesia, então. Aí a gente fez um combinado que era o seguinte: todo dia, pelo menos uma vez no dia, por um período de um mês mais ou menos, a gente ia mandar um poema um para o outro pelo WhatsApp. E aí a gente começou esse exercício. E aí eu escrevia o poema com base no que ela tinha me mandado antes. E ela fazendo a mesma coisa. Então foi desenrolando essa história. Eu fui escrevendo poesia e ela escrevendo. Na verdade, a pegada dela é mais uma prosa poética, em diálogo. Então, assim, a gente abriu nosso contato no WhatsApp, a gente não falou oi, não falou bom dia, não falou boa tarde, não falou boa noite, nada. A gente só mandou, enquanto estava valendo o projeto, a gente só mandou esses textos poéticos. E acabou durando mais de um mês, um pouco, a gente continuou nessa comunicação, e o livro vai sair agora, então, um livro, olha, dentro desse projeto, com essa conversa em forma de poesia. Se chama Copo de Sede. Copo de Sede? Copo de Sede. Legal.
E essa proposta eles fizeram com outros artistas e tal, de juntar duas pessoas. Mas tem que ter uma conexão essas pessoas ou é aleatório assim? Como é que é? Foi o projeto de um artista da área do teatro e da literatura aqui, o Marcelo, que é uma proposta dele, e porque além disso ainda tem toda uma coisa de pensar a proposta editorial do livro, de pensar livros em formatos diferentes. É um projeto bastante inovador. Então eles projetaram 3 obras, né? Uma eles convidaram eu e a Paula para escrever, outra eles abriram um edital para escritores se conectarem, e outra o Marcelo, que é o cara do projeto, chamou um outro escritor para também fazer uma coisa combinada. Eles vão lançar cada um livro construído nesse diálogo. Então vai sair uma coleção, essa coleção Arte Combinatória dessas. E isso foi uma coisa da curadoria deles, assim. Muito legal. Para mim, combinatória, então vai junto, muito, muito criativo, bacana. E está pintando muito tipo de iniciativa desse tipo, melhor dizendo, né? Nessa pandemia, né? Muitos artistas também que pela distância e estão assim meio isolados, então, eu queria fazer uma música. Tem alguns aqui, como o Chico César, que compõe diariamente, né? Ele é muito louco. Ele fez parcerias com 200 pessoas. Né? É impressionante, né? O que ele e o Zé Cabaleiro são 2 caras que produzem muito e fazem parcerias com muita gente, né? E nessa época de pandemia, eu acho que eles estão batendo recorde de parceria. Porque, vão fazer, tal, o cara manda e tal. Não sei se é por causa do isolamento, por algum motivo teve, mas que alimentou essas muitas parcerias, né? E até de cantar também, né? Como a Mônica Salmazo tá no projeto O de Casas dela, né? Que quando ela começou na pandemia, juntando ela cantando com pessoas que ela não tinha muito acesso também. Muita gente fez isso, é uma coisa muito interessante que rolou e criativa, né? Como essa da iniciativa da editora de juntar 2 pessoas para produzir um trabalho novo. Muito legal. Falando em canções e literatura, Canção Escondida, vamos ouvir Sobre o Amor, né, que é do teu disco Canção Escondida de 2017. Fala um pouquinho sobre essa canção Sobre Amor, que depois a gente vai voltar para o Amor de AM. O Sobre o Amor, Canção Escondida é um disco de canções feitas sobre poemas publicados em livro. Tem Drummond. Como nós estamos falando de livro e poema, demos o gancho para ouvir a música. Total. Então tem Drummond, tem Leminski, mas eu fiz questão também de trazer as pessoas próximas de mim, não ficar só nos canônicos, né? Então, o Sobre o Amor está no primeiro livro de poesias do Danislau. Ele tem um livro chamado Herói Hesitante, o Danislau é meu parceiro do Porcas Borboletas. Então, eu peguei um poema do livro dele chamado Herói Hesitante, que é esse Sobre o Amor, que estava lá no papel escrito, eu transformei em canção, e é uma música que ela poderia perfeitamente estar no repertório do Amor de AM, porque ela, né, o nome já diz, né, ela está brincando sobre essa... É uma conexão, é uma música muito linkada. E para essa a gente fez um clipe também, com as aventuras de Enzo Banzo e seu Fusca. Vocês vão ver aí, para quem está acompanhando no YouTube, o Enzo Banzo lá na casa dele, fazendo uma performance com sandália de dedo ali, fazendo uma dança esquisita. Depois ele vai para o seu Fusca e segue em frente. É isso, Enzo, a história? É isso aí, né? É porque a ideia desse clipe é justamente brincar com essa coisa de sobre o amor, ao invés de ter a amada, o amado, o casal, o que quer que seja, é só eu, né? Então é o cara brincando com a própria solidão ali, pensando nessa coisa do desejo, da carência que tem no amor, mas com humor, né? Sem cortar os pulsos por causa disso. Cortar os pulsos com canção é bom. Então vamos ouvir Sobre o Amor, do disco Canção Escondida de 2017. Vamos ver e ouvir, né? Vamos ver o clipe aqui, que é produzido onde é? Tudo na sua casa, em Uberlândia? Isso aí, não, esse foi feito aí em São Paulo. Aí em São Paulo. Na Vila vão entregar Romana. A casa de quem? Não, a casa de quem? Cara, entrega. Essa casa aí tem uma parte filmada na casa do Eduardo Lemos, da Navegar.
que estava trabalhando comigo na época com imprensa e produção, uma casa muito legal dele, assim, com um puta cenário, e o Fusquinha já está em outra casa, que era uma república que era a Casa Brasa Mora, onde morava o Gustavo Galo, o Peripane, André Mourão, que é o verdadeiro dono do Fusquinha. Aí o rolê é na Vila Romana, o show para ninguém que eu faço é no Teatro de Bolso do Quarto Mundo. É tudo uma... né? Locações variadas Isso. Aí dos amigos, né? Com a ajuda dos amigos. Exatamente. Então vamos ouvir Sobre o Amor. Roda! O bom de namorar é que quando vem o frio tem um pezinho pra esquentar o meu, e meu pezinho tem um pezinho pra esquentar o dela. Sobre namorar, o ruim é que quando quero ficar sozinho e ouvir um jazz no fone de ouvido, o telefone toca e o jazz, o fone, o fumo e eu temos que ficar pra depois. Sobre ficar, eu penso que a nudez é uma questão de tempo e o corpo é uma questão de espaço. Sobre o beijo, eu penso que são páginas e páginas para a única palavra. Duas línguas, ora sim, ora não. Ora sim, oração. Ora sim, oração. Sobre o amor, eu acredito que seja a ruína deliciosa de alguém. Sobre a paixão, o ruim é essa vontade danada de beber. O bom de namorar é quando vem o frio, tem um pezinho pra esquentar o meu, e meu pezinho tem um pezinho pra esquentar o dela. Sobre namorar, o ruim é quando quero ficar sozinho e ouvir um jazz no fone de ouvido. O telefone toca e o jazz, o fone, o fumo e eu temos que ficar pra depois. Sobre ficar, eu penso que a nudez é uma questão de tempo e o corpo é uma questão de espaço. Sobre o beijo, eu penso que são páginas e páginas para a única palavra. Duas línguas, ora sim, ora não. Ora sim, oração. Ora sim, oração. Sobre o amor, eu acredito que seja a ruína deliciosa de alguém. Sobre a paixão, o ruim é essa vontade danada de beber. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Enzo Banzo, curtindo aqui o disco Amor de AM. A gente acabou de ouvir do disco lá de 2017, o Sobre o Amor, um vídeo, também vimos o vídeo, o Enzo passeando de Fusca. É impressionante como ele dirige bem o Fusca, né? No clipe ele está perfeito, a coisa tudo direitinho, né? Descalço, aliás, dirigindo descalço, que é o estilo, né, do cara assim, despojado,
não é? Tranquilão, né, bicho? Tranquilão. O ator Enzo Banzo. Você também é ator, Enzo, ou não? Porque você Olha, é músico, escritor, cantor e compositor. E eu queria perguntar se você é ator, porque teve essa performance que a gente viu aí pelo YouTube. eu acho, eu sou ator na medida que todo intérprete, de alguma forma, é ator, né? E no Porcas, a gente sempre foi chamado assim de banda performática, né? Vocês são muito performáticos, tal, Porcas. Então, eu até fiz um cursinho de teatro ali quando eu era adolescente. Tá entregando gosto muito, agora. Muito gosto de teatro, assim, mas eu nunca trabalhei como ator, não. Tenho muitos amigos da área, gosto muito, mas sou ator nesse sentido do intérprete, né? Do intérprete que usa o corpo todo como forma de expressão. É o jeito, né? O jeito é bom também. Mas vamos falar um pouquinho um pouco do Amor de AM, a gente já falou, mas vamos falar um pouquinho de mídia, já que você falou do AM, né? Para quem não sabe, é amplitude modulada, né? Que é modulação e amplitude, né? Em inglês é amplitude modulada, né? O AM, que ela tem é a rádio que tem uma extensão maior, né? De alcance maior. Só que o som dela não é tão bom e ela tem saído, né? Tá em vias de extinção. Não sei se você sabe, Enzo. As AMs estão acabando. Não sei como é que está em Uberlândia, aí só tem FM e as AMs estão migrando para o FM também em outras frequências, né? Então está acabando. Mas ainda é muito importante, né? O trabalho da AM para alcançar os rincões aí do Brasil, na Amazônia, que tem a Rádio Nacional, né? O trabalho da Rádio Nacional que alcança aquelas regiões mais distantes, né? E a grande Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi importante na formação e na memória afetiva e na formação musical de muita gente, né? Ela alcançava, além do Brasil, né? Chegava o som até em Cabo Verde, né? E dizem que a nossa querida Cesária Évora ouvia Ângela Maria através das ondas do rádio AM da Rádio Nacional. Ela ouvia Ângela Maria, a Cesária Évora, grande cantora cabo-verdiana, né? Era a influência dela e ela ouvia pelas ondas que chegava lá em Cabo Verde, né? Olha só, né? A distância do som do AM. Mas agora mudou, as frequências estão mudando. Isso tudo para falar de mídia, né? E eu queria saber como é que você vê, como você como artista hoje, parado aqui sem poder se apresentar ao vivo, sem recursos, ficar só com a mídia, as mídias sociais, as redes sociais, o dilema das redes, como teve documentário, né? Que manipulam, você tem que botar tudo no streaming, mas recebe muito pouco por isso, né? É 0,0 para lá. Eu queria saber como é que você vê a dependência dos músicos hoje nas redes sociais, especialmente, e nas plataformas de streaming. Como é que você enxerga isso? Eu falo, às vezes, eu uso a palavra refém, né? Que aí o pessoal, não, você está exagerando, refém? Nós não somos refém. Então, outros acham que sim. Então, eu queria saber a sua opinião dessa dependência hoje dos músicos, principalmente, da música nas redes, na mídia social, nas plataformas de streaming. Questão altamente complexa, meu caro Colibri, porque quando a gente quis fazer música, quando a gente entrou nessa, não era bem isso que a gente estava planejando, ter que ficar postando em mídia social e ficar dependente de quantificações, quantos ouvintes mensais você tem, quantas visualizações teve o seu vídeo. Claro que já existia uma coisa da ordem anterior, que era a dificuldade de acesso, não era todo mundo que conseguia gravar, precisava do disco vender. Então, assim, essa questão, toda essa história nossa da música, essa música que a gente trata, a canção, ela existe linkada com a indústria fonográfica. Então, não dá para a gente correr disso e pensar num discurso em que você não tem que, de alguma forma, lidar com essas forças, né? Mas, claro que eu, pessoalmente, acho meio difícil lidar com isso também. Eu não, né, sou de outra, não sou da geração que cresceu com isso, né? A gente já passou dos quarentinha, então já tinha um outro imaginário. E desde que eu comecei a mexer com isso, né? A gente começou ali no começo de uma ideia de música independente, que não dependesse de gravadora, já com a possibilidade de gravar em estúdios mais acessíveis e de fazer cópias menores de disco e fazer isso com uma tiragem que não precisava ser
muito grande, a gente pensava ali numa coisa média que fosse sempre se sustentando, né? Eu acho assim que não dá para a gente querer mudar o mundo e falar, não vou mexer com mídia social, porque também você se apaga, né? Você acaba se auto-apagando. Mas também a gente não pode, eu pelo menos falo por mim, que isso não pode tirar o lugar de por que a gente faz isso, do sentido que tem no campo estético, né, de compor uma canção, de colocar essa linguagem no mundo. Então, eu tento não me abalar, porque é muito fácil você deixar de ser refém para virar escravo. Pois é. É que o pessoal, né, tem uma necessidade de postar diariamente, sim, de colocar para ficar com visibilidade, né? Chamam nas redes. Sim. Então, aí eu preciso postar alguma coisa, não faz tempo, senão eu vou sumir da mídia. Né? E a rede é mais cruel ainda, porque não é o caso do rádio ou da TV, né? Você tem que. Ela te exige, né, uma frequência diária, né? E às vezes até 2 vezes, 3 vezes ao dia para o cara sustentar essa. É complicado. E ao mesmo tempo eu estou fazendo uma questão aqui, discutindo uma questão polêmica dentro de uma rede social aqui. Estamos no YouTube também, né? Sim. Através do YouTube, da rádio, estamos na rádio AM, FM, né? AM. Estamos na FM 98,9 FM aqui em São Paulo, mas estamos aqui no YouTube também. Então, é uma questão porque a gente meio contraditória, né? Para discutir o que temos, né? Como usar isso, né? E as pessoas têm que fazer uma reflexão sobre isso, senão fica todo mundo, né? Eu preciso postar e tal. Tem uma ansiedade muito grande. Somente na pandemia, quando rolou as lives, não sei como que a gente não falou disso, né? Das lives, mas é uma correria com lives tremenda, né? Então, eu preciso fazer live, senão eu vou sumir e tal, se eu não fizer live e tal. Né? É uma correria. Agora diminuiu um pouco o número, né, de lives, mas tem essa necessidade. Você sentiu isso, as pessoas? Isso que você falou, essa palavra da ansiedade, né, disso da gente ficar o tempo todo preocupado em postar, aparecer, tá? É o que eu estava dizendo da gente não esquecer por que a gente está fazendo isso. Por que eu faço? Porque se eu não tiver o meu tempo de me retirar, de pegar meu violão, de pegar um livro, se eu não conseguir me desligar desse mundo, eu não produzo aquilo a que eu me propus fazer, que é, né, ser um artista que oferece ao mundo linguagem, né? Expressões, sentimentos, sensações, e se eu não me desconectar, eu não vou conseguir efetivamente modelar aquilo para o que eu de fato estou trabalhando. Então, é meio, né? Não pode ser razão e não pode ser fim, essa questão das mídias sociais. Então, use com moderação. Porque... Eu ia até usar essa expressão, né? Tomar cuidado, né? Porque tem essa loucura. Você falou bem, se você não questionar o que você está fazendo, né? Você vai perder você vai ficar realmente aí refém mesmo, que você vai querer sempre fazer uma coisa que se impõe, né? Você precisa estar aparecendo e tal. Sim. E aí mas eu faço música, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que tocar e tal. Essa é a função principal, né? Aí o pessoal fica, mas tem é complicado isso aí, não tem resposta, né? E a questão simples, né? Resposta simples não tem uma grande discussão. E a remuneração dos streamings é ainda muito pequena, né? Eu coloco ridículo, esse ponto, né? Também. É ridículo, é uma coisa assim absurda. É um dos grandes absurdos. A gente lida com tanto absurdo, né? Diariamente. Esse é um deles. Quanto o artista recebe. Eu fiz uma pequena tiragem CD do meu disco. Esse aqui do Amor de AM? Do Amor de AM, Ele tem uma pequena tiragem CD. Em termos assim, de me dar retorno de um trocadinho, o trocadinho do CD com uma tiragem de 500 exemplares é muito maior do que o que eu vou ter com, sei lá, com quantos milhares de visualizações. Trocentas visualizações, né, para receber o que eu recebo vendendo um CD. Então, mas a gente tem que estar julgando nessas Mas tem que estar lá. Né? Se você não tiver, fala, pô, mas Enzo, eu queria ouvir o teu disco
e não chegou o CD aqui na minha casa, não uso mais CD, Sim. eu quero ouvir, vou lá na plataforma e não tá? Tem que estar, né? Então, E antes da pandemia, a gente ainda falava assim, mas beleza, você não vai ganhar dinheiro, mas aí você vende show, você começa a circular, né? Você entra num período de fazer muito show por causa do lançamento e acaba que uma coisa compensa a outra. E agora a gente não está fazendo show, então não está sendo bravo fácil. o negócio. Vamos ouvir mais uma do Amand AM? O que vai ser agora? Olhando Longe, né? Olhando Longe, eu vou deixar no final, que é um lyric vídeo, vou deixar para o final. Mas eu queria ouvir agora Cantor e a Garçonete, que eu gostei muito, né? A gente podia ouvir agora. Fala um pouquinho dessa canção, Cantor e a Garçonete. O Cantor e a Garçonete é o seguinte, né? A gente estava falando de todo aquele universo, né? Do Reginaldo Rossi, do Valdir Soriano. Esse universo dessa canção, desse Amor de AM, ele é um universo muito boêmio, né? Tem Sim. muito bar. O interior de Minas Gerais, de onde eu vim, a nossa atividade cultural é bar, né? É ir pro boteco. Então... Isso causa alguns problemas também, porque o pessoal frequenta muito o bar aí. Exatamente, difícil. Uma vida cultural muito intensa. E é muito comum nesse universo, né, a figura do garçom, né? Tem muito, né, a música do Reginaldo Rossi sobre o garçom e tal. E essa é uma canção que é sobre, dentro desse universo, mas sobre a garçonete. E o cantor de bar, o cantor de barzinho, visto aí, colocado como um trabalhador da noite, né? Então, é uma canção que começa insinuando, é uma canção passional, uma canção romântica, mas parece que eles estão indo para o bar, saindo para passear tal, e eles estão indo trabalhar, né? Eles começam a dar um rolê, tá saindo, todo dia a gente sai, vai juntinho para o bar tal. Começa a narrativa enganando o ouvinte como se eles estivessem indo passear no bar. Quando eles chegam no bar, a gente solta as mãos, a garçonete vai limpar o balcão e ele vai afinar o instrumento. E então é uma canção tem até amigo meu que é músico de barzinho, falou, cara, me vi demais nessa música, porque ela é um cara esquecido, né? A gente sempre pensa no músico assim, tá lembrando do grande artista no palco, a gente nunca tá lembrando ali do cantor de barzinho e da garçonete, que são, aí eles tomam o papel de protagonista nessa canção, que tem uma levada que eu gosto muito também, ela é animada, e essa é uma música que o Saulo dá muito recado, assim, do ponto de vista musical. Vamos falar do Saulo, esquecemos do Saulo, não podemos esquecer. Saulo Duarte, que ele tocou quase tudo nessa música, acho que ele só não toca a bateria, as guitarras, o baixo, os teclados, é tudo. E ele, como o Saulo é paraense, passou a adolescência no Ceará, e mora em São Paulo. E ele conhece, né, esse swing, né, desse repertório. Então ele e o lirismo, inclusive melódico, que tem nessas timbrístico. Então eu gosto inclusive muito dos órgão, né? Vou colocar Exatamente. Um órgão aqui, aquele órgão meio, né, do som meio Jovem Guarda, meio Jovem Guarda, entre a Jovem legal. Guarda e a churrascaria, né? Isso, exatamente. Essa que é a brincadeira. Então, eu gosto, essa música, ela tem um poder, assim, eu tocava ela antes de gravar o disco em rodinha, assim, né? Com a galera tomando umas e tal, o povo já, isso aí é hit, tem e tal. Porque realmente ela cria esses dois ícones, né? A garçonete centralizando a coisa ali, e o cantor de barzinho, e são essas coisas do trabalhador da noite, né? E é engraçado... Que é o trabalhador da noite que claramente se ferrou aí na pandemia, né? Essa turma dele. Exatamente. Quando a música foi composta, eu não estava pensando nisso, que ela foi feita antes da pandemia, em termos de composição, mas, né, acaba que veio para isso. Apesar de estar muito inspirada no universo, nesse universo dito brega, tem um diálogo também que essa música faz, que eu pensava quando eu estava criando, que era naquela música do Chico, o funcionário e a bailarina. Né? Eu sou funcionário, ela é bailarina.
Quando eu chego, ela né? a dançarina. Isso. Quando eu tchum, ela no cenário, eu tchum no trabalho. É legal. Exatamente, que eles não se encontram nunca, né? Os horários, cada um trabalha num horário diferente. É isso exatamente. E a dançarina, ela é uma trabalhadora, né? Então, tem essa música faz esse diálogo também, porque os dois chegam, ao invés de fruir a curtição, tal, eles vão trabalhar. Eles se separam e ele vai para o Daí ela vai palquinho. pegar as gorjetas e você vai pegar o cachê. Ele vai pegar, exatamente. É isso exatamente. Aí. Legal. Vamos ouvir, então, o cantor e a garçonete do disco Amor de AM. Roda! Todo dia a gente sai e vai juntinho pro bar, pelas ruas de mãos dadas, o nosso amor pelo ar. A gente chega e todo mundo faz questão de nos cumprimentar. Cerveja espera gelada, a noite vai começar. Mas num sorriso bem discreto, a gente solta as mãos, enquanto afina o instrumento, ela prepara o balcão. Já começou o movimento, escolho uma canção e canto pra ela dançar, com a bandeja na mão. E dança, minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não. Dança, minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não. Todo dia a gente sai e vai juntinho pro bar, pelas ruas de mãos dadas, nosso amor pelo ar. A gente chega, todo mundo faz questão de nos cumprimentar. Cerveja espera gelada, a noite vai começar. Mas num sorriso bem discreto, a gente solta as mãos, enquanto afina o instrumento, ela prepara o balcão. Já começou o movimento, escolho uma canção e canto pra ela dançar, com a bandeja na mão. Minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não e traz mais um. Dança, minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não. A noite é longa, mas quando acaba, podemos brindar. Contamos juntos o pagamento com o dono do bar. Pra ela vão as gorjetas e vem pra mim o couvert. Mas o que vale a noite inteira é o amor dessa mulher. E dança, minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não. Dança, minha linda garçonete, o seu cantor é seu tiete, esquece dele aqui não.
Estamos de volta com o Enzo Banzo, falando do disco, o álbum Amor de AM. É o segundo solo seu, né? Segundo solo seu. O primeiro foi Isso. o Canção Escondida 2017. E por que demorou tanto assim? Por causa da... O que aconteceu? Rapaz, na verdade, teve E tem o Porcas Borboletas, que tem mais de 20, tem mais de 20 anos de existência. Quantos discos o Porcas tem? Então, o Porcas, a gente é lento, né? O Porcas tem 4 discos, né? Em 20 anos. 20 anos. Então, mas no caso, esse disco deveria ter saído no começo de 2020. Eu gravei em 2019, tá. Quer dizer que não estava tão assim demorado, né? Pois mas aí teve a desgraceira toda e teve eu gravei o primeiro em 17, soltei em 17, 18 fiquei trabalhando o Canção Escondida, 19 já entrei para gravar o Amor de AM. A gente acaba que leva um tempo tal para gravar e meu plano era lançar ele no primeiro semestre de 2020, logo quando veio a pandemia. Eu não me senti, eu fiquei muito perdido, né, sobre como lançar. Lançar, muita gente o ano passado ficou na dúvida se ia lançar ou não. Você e muita gente. Isso. Né? E agora, esse ano aqui, a pandemia continuou, acabou. Temos que lançar, senão não. Né? Exatamente, foi exatamente isso. Agora vai ter que ir de qualquer jeito, então. Por isso ele saiu no começo de 2021, mas o planejamento era que eu já estava com os CDs físicos e em junho de 20, eu já estava com eles na mão já. E falando nisso, a gente falou da produção aí do Saulo Duarte, né? Que nesse projeto muito. Fala um pouquinho do trabalho da gravadora também, a Matraca, né? Matraca Records. Matraca, né? Records. Tem que falar da Matraca. Fernando Richbiter, Pedro 20, eles são sensacionais, né? Também é o meu terceiro lançamento com a Matraca, um disco do Porcas, o último Momento Íntimo, Canção Escondida, e agora o Amor de AM lançando com a Matraca, que está ali junto com a YB, né? Produzindo, muito gostoso gravar com a Matraca, com o Fernando e com o Pedro, porque eles são caras que entram na nossa vibe, assim, né? Vamos dizer. Importante. E acabam que eles viram parceiros, né? Não do processo inteiro, não só no lançamento, essa coisa do trabalho do selo, mas de viver a experiência ali, de criar o disco, de pensar, né? Eles não conseguem não ser artistas, porque eles são grandes artistas, o Pedro e o Fernando. Então, a Matraca Records lança, além de mim, do Porcas, vários grandes artistas. Então, eu recomendo procurar os lançamentos. Então, tá na ficha técnica, você criou e interpretou o disco, claro, né? A produção musical do Saulo Duarte. Tem canções suas, do Danislau, do André Mourão, do Gustavo Galo, do Diego Mascati também, né? O Saulo Duarte como instrumentista, você tocando também, o Vitor Blum, né? João Leão e Nath Calan, né? Nath Calan. Isso. Faz vocais, e a Malu Maria também, não é isso? Exatamente. Estamos dando a ficha com o Diego. O Diego faz a participação especial. Fala um pouquinho dessa turma toda junto com você. Ele faz a voz aí, né? Também. Sim. Bom, o Saulo, o grande parceiro que pensou comigo o disco todo, fez a produção musical. Os parceiros de composição, tem 2 faixas no disco, tem 9 faixas, 2 não são de minha autoria, né? Uma é o Olhando Longe, que a gente vai ouvir logo mais, que é do Danislau, que é o autor também da letra do Sobre o Amor. E o Diego Mascati é um grande parceiro daqui de Goiânia, que é uma cidade que tem um diálogo muito grande aqui com Uberlândia. Goiânia está mais perto da gente aqui do que Belo Horizonte. E o Diego é um grande compositor, pensador da canção, também faz estudo acadêmico como eu, estudou Tom Zé, é um cara muito apaixonado por isso tudo. E eu peguei uma música que ele já tinha gravado, chamada Seu, que ele tinha gravado uma pegada bem rock, tipo Paralamas de Sucesso, assim, e eu fiz dela uma balada triste para fechar o disco. E André Mourão, que é um cara que é interessante, a parceria com o André Mourão, que é Embriagados de Amor. O André morava na Casa Brasa Mora ali com o Galo, com o Peri, e algumas vezes que eu fui a São Paulo, me hospedei na casa deles, na República, onde foi gravado, inclusive, um trecho do clipe.
E o André tinha um refrão pronto e falou, cara, o Galo falou que você é o cara, para você é o cara do Amor de AM e que eu tenho esse refrão aqui e precisa dar sequência nessa canção. E aí ele me mostrou o refrão e depois eu fiz as estrofes, assim, bem a moda antiga lá, da época do Noel que eu estudo, que os caras chegavam com o estribilho e os outros iam compor as segundas partes. A gente fez mais ou menos nesse estilo. Inclusive, a gente já tem uma nova que a gente fez na pandemia, que aí foi o contrário. Eu mandei um refrão para ele e falei, agora você desenrola aí. Quem sabe um dia a gente grava. Legal. Então... E você tem, né, você falou que produziu o Amor de AM basicamente em 2019, né, ficou na dúvida se ia lançar o ano passado, está lançando agora, e você compôs muita coisa na pandemia ou sobre a pandemia, ou você acha que o tema é muito duro para música, para canção? Como é que você vê isso? Olha, sobre a pandemia, eu não consegui compor uma canção. E eu também não parei de compor nesse período, mas criei muito assim, dentro de projetos e parcerias e tal, essa coisa de vivendo e compondo tal. Eu acho que a pandemia, para mim, ela teve um efeito contraproducente. Mas, por outro lado, eu não tenho problema nenhum em trabalhar por encomenda. Então, eu fiz algumas canções para um espetáculo de teatro, um grupo aqui de Uberlândia chamado Trupe de Truões, que eles estão fazendo um espetáculo chamado Infância Roubada, aí me passaram o roteiro, aquela coisa, para eu compor canção mesmo, não é trilha não, compor canção para entrar nas cenas. Tal. Então, eu fiz esse trabalho, eu fiz esse livro que eu te contei, né, O Copo de Sede, que não é um trabalho de canção, mas um trabalho de criação poética, e fiz algumas parcerias, né? Eu fiz essa que eu falei com o André Mourão, fiz uma canção com o Felipe Antunes, que é um outro grande parceiro meu, que já esteve aí contigo. Claro. Também fiz uma com o Peripane, com o Gustavo Galo a gente está sempre compondo. Então, essa coisa dos parceiros e dos projetos convidando conseguiram me manter criativo, compondo, porque eu acho que se fosse... Mas você falou que não estava fazendo tanto, o que eu vi, é livro, vê lá aí, pô. Você está modesto. Eu não estou fazendo tanto. Tem um livro que vai lançar, está preparando o trabalho acadêmico, produção para teatro, é teatro, né? Quiser fazer para teatro, uma série de parcerias. Você está em plena atividade. Coisa. Talvez não tenha falado sobre a pandemia como um tema central, mas sim. Você está criando direto e reto, né? Eu tenho uma coluna aqui no Jornal da Cidade aqui de Uberlândia, no Jornal Diário de Uberlândia, eu tenho uma coluna que era quinzenal, agora é mensal, uma sessão chamada Crônicas do Diário. Nessas crônicas, aí eu faço algumas sobre a pandemia, né? Claro. Coisa para falar. Aí algumas reflexões, né? Essas que nós fizemos aqui sobre, né, as dificuldades, alternativas e tudo exatamente. mais. Né? Aí, tudo isso que nesse tá espaço aqui. eu consigo pensar sobre a pandemia. Em alguns dos textos eu fiz isso. Legal. Nós estamos no final. Eu estava querendo dizer, só que assim, se dependesse de mim ficar quietinho no meu canto, eu não teria feito nada, ainda bem que a gente tem parceiros, entendi. Projetos. O pessoal está te estimulando, é isso. O povo exatamente. Que ótimo. É bom ter esses amigos chamados que estimulam a gente na criação, senão fica... Porque a tendência a ficar um pouco deprimido é grande, né, nesse momento. E eu acho que a gente tem se ajudado muito nessa pandemia. Isso é mais legal. Ajuda a bater papo com os amigos, conversar, produzir, inventar projetos. É o jeito de não pirar, porque se ficar pensando só na lista de quem foi embora, né? Ou de tantos que foram, né? Mais de 500 mil, né? Aí E desse governo aí também. Aliás, no finalzinho eu ia perguntar sobre isso. Mas antes a gente vai ouvir o Estômago. Fala um pouquinho de Estômago para nós. Estômago é uma canção que eu gosto muito, que está nesse álbum, e ela está justamente ressignificando esse modo de sentir o amor, né? Que a gente sempre liga muito ao coração, e o estômago talvez seja um órgão em que fisicamente a gente sinta mais
do que o próprio coração, né? Porque você sente aquela queimação, né? Essa coisa da ansiedade, tudo vai se... O estômago, ele né? Onde está aqui o nosso plexo solar. Então, exato. não é? Não, e tem uma questão de ligação direta, né? Do momento sentimental com o corpo inteiro, né? Que sente isso também, né? Sim, sim. Então ela é uma canção. A Mariana, minha namorada, é taurina, ela adora, né, essa canção, porque os taurinos, eles têm essa identificação com a comida, né? Essa coisa de, né? Então, as emoções são muito ligadas a comer, mas eu acho que independente... Uma coisa visceral, digamos assim. Exatamente, visceral, né? E o estômago tem isso, né? Vomitar, queimação, refluxo, tudo isso é um órgão muito emocional. Claro, claro. A pessoa, quando está nesse momento, ela sofre assim mesmo, né? Sim, às vezes tem os que param de comer, tem os que comem muito. Uhum. E aí a ideia... E os que jogam para fora também, né? Como você fala aí do... A ideia dessa canção é justamente ressignificar isso, né? Tirar do coração, só do coração, essa coisa do reflexo, do órgão que reflete o amor, e trazer para o estômago, né? Então ela fala: meu coração é o meu estômago, ingerir essa dor me dá ânsia de vômito. Não tem... Então, ela faz esse jogo, né? É isso aí. Então vamos ouvir então o estômago. Roda! Meu coração é meu estômago. Ingerir essa dor me dá ânsia de vômito. Não tem água que faça esse fogo parar de arder. Se eu beber outra coisa, depois sei que vai doer. Mas essa intolerância queimando a carência, essa triste gastrite, sua ausência. Meu estômago não digere o desgosto, quer sentir o seu gosto. Só assim sei que vai sarar. Meu coração é meu estômago. Ingerir essa dor me dá ânsia de vômito. Não tem água que faça esse fogo parar de arder. Se eu beber outra coisa, depois sei que vai doer. Mas essa intolerância queimando a carência, essa triste gastrite, sua ausência. Meu estômago não digere o desgosto, quer sentir o seu gosto. Só assim sei que vai sarar. Estamos na reta final com o Enzo Banzo. A gente falou um pouquinho do Amor de AM. São 9 faixas, né, do segundo álbum solo do Enzo Banzo. Ele que é cantor, compositor, músico, escritor e tudo mais. O cara faz 200 coisas, diz que não está fazendo muito, imagina. E são 9 faixas, né, desse trabalho novo. Tem aí também um livro
Copo de Sede, gostei do nome do título do livro, né? E logo mais aguardem também o pessoal da Universidade aí de Uberlândia, que vem aí, é o doutorado, é o tese de doutorado, né? Ligando aí a canção popular e a poesia, Noel Rosa, Caetano e outros tantos. Vai juntar tudo, né? Caetano, Isso. Noel e tudo aí mais. já puxa tudo, né? Dos dois. Aí vem Dos dois, as referências poéticas, as referências. Tem um ano que vem a Semana de 22, né, que vai se comemorar 100 anos, né? Se junta também os poetas do modernismo e tal, você junta tudo, né? Vai ser legal. Estou aguardando, vou querer ler essa. Eu sei que é duro ler. Vai chegar. Mas eu vou ler. Sim. Não, meu texto é gostosinho. Bom, a gente está no finalzinho e antes a gente sempre começa. Antes de ouvir a última música, olhando longe, eu sempre estou escorregando aqui, olhando longe, né? Antes de ouvir essa canção, a gente fala logo no começo sobre uma reflexão sobre o momento, né, da pandemia. E no fim a gente faz uma reflexão sobre o momento político, né, desse país que tem um inominável que despreza a cultura e cada vez mais do lado, somente vocês músicos, têm sofrido muito, né, na área cultural. Todos da área de cultura, especialmente da área de música também. Parece que ele não gosta muito nem da educação, nem de música, nada que tenha a ver com isso, né? E o país está passando por momentos complicadíssimos na área cultural, sem recursos, né? Tem uma nova lei aí que está sendo encaminhada para pegar os recursos de cinema, do fundo do audiovisual, que está aí, tem mais de 4 bilhões de reais que estão sendo represados aí, que da área de cinema, que tem que ser, né, uma outra lei aí que está sendo engendrada aí por alguns senadores, né, que não sei se vai sair, né, nesse momento. Enfim, a cultura está nessa desgraceira que você sabe. Além da pandemia, nós temos essa situação lamentável para a cultura. Cinemateca aqui em São Paulo, você acompanhou, né? Você conhece as coisas aqui de São Paulo muito bem. Nesse estado aí, pegou fogo, não tem ninguém para cuidar do acervo, né? O acervo de música, então, não sei como é que é aí em Uberlândia, né? Mas eu queria que você fizesse no finalzinho aqui uma reflexão, como é que você vê como artista esse momento no Brasil, né, de políticas culturais, políticas públicas para a música, para a arte em geral, que está difícil, né? Por favor. Está complicadíssimo, eu vejo com muita tristeza e revolta esse momento que a gente está passando, desde dessa parte da cultura, da questão da saúde, né? Essa tragédia, esse genocídio, né? É uma coisa assim, é um modo de ser e de estar no mundo que o inominável, que sua corja colocam, que é contra, é o oposto de tudo que eu penso e que a gente pensa e sente, que é um mundo em busca, né, de uma justiça e de uma paz social, que ele está aí para fazer o contrário disso, né? E eu acho muito... a sensação que eu tenho é que ele, aliás, não trabalha, né? Simplesmente fazer campanha sobre campanha sobre campanha, em torno de pautas absurdas, e eu acho que o brasileiro precisa, acho que a eleição dessa figura aí deixa clara a necessidade de se discutir mais o que é política pública, né? O que o governo faz, né? Eu já trabalhei dentro de governo, eu fui assessor na Secretaria de Cultura aqui de Uberlândia por 2 anos e meio. E assim, o trabalho que o poder público, o que eu aprendi, né, nessa minha experiência, é que o seu trabalho ali dentro é para construir políticas públicas. O que são políticas públicas? São caminhos que o Estado cria para que as coisas, no meu caso, onde eu estava, a cultura, para que a roda rode, né? Então, o governo tem que criar projetos, programas, políticas para que a roda rode para o bem de todos, né? Então, toda essa discussão
essas pautas trazidas pelo... Eu não gosto de falar o nome dele. Aqui não se fala o inominável. São totalmente castradoras de tudo que vinha sendo construído de bom, e julgando a gente num território obscurantista, num território infernal mesmo, né? No pior sentido do inferno, né? Não é o inferno da festa, não, do carnaval, ao contrário, né? É uma coisa sombria, assim, né? Eu não imaginava um mundo de ficção científica, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto de um vilão tão caricato no poder, né? As pessoas compraram esse discurso aí, mas acho que já se ligaram que não dá, e aí agora é a gente lutar como cidadão, né? Para que esse cara saia, essa corja saia daí, e a gente retome o percurso, né? Porque a gente não estava num lugar, a gente estava construindo. É uma construção, né? Era uma construção tem hora que vai, que dá certo, mas você está construindo. E chega esse grande predador, esse destruidor de tudo que é humano, de tudo que o ser humano constrói de valoroso, no sentido de contribuir mesmo com o crescimento da sociedade, dos diferentes, né, das diferentes formas de estar no mundo, né? A gente tem que... A política é o lugar de fazer as diferenças conviverem, né? Não o lugar de se atacar o dessemelhante, né? Então, que vá de retro. Perfeitamente. E com esse recado a gente está encerrando aqui a participação do Enzo Banzo, agradecendo muito. E aquele abraço virtual, aquele abraço à saúde para nós. A gente continuar aqui na luta, né? Precisamos ter saúde para manter a luta viva, né? A chama viva aqui também, não é? Importante é isso. Então, saúde para você e até a próxima, Enzo. E aguardando você aqui em São Paulo com o show dos Porcas Borboletas, você também divulgando seu trabalho solo aqui, fazer um som ao vivo aqui no estúdio também, que vai ser muito legal. Valeu, um abração para todo mundo aí, até a próxima. Tchau. Até a próxima, Colibri, valeu demais. Valeu, tchau, tchau. Eu gosto do seu jeito de almoçar, dizendo coisas profundas sobre a vida, com a boca toda engordurada. Eu gosto quando à noite você tira a roupa pra dormir, mas tira a roupa é pra dormir, não é pra mais nada. E sempre me pergunto o que é que você vê quando olha para o mundo com essa cara de quem tá olhando longe. Eu gosto do seu jeito de sorrir quando eu te digo é a primeira vez que isso nunca aconteceu comigo antes. E quase não respiro no silêncio que cê faz quando eu pergunto se podia ter alguém pra vir deitar aqui com a gente. E quando eu te pergunto do teu signo, você diz que é justamente o livre-arbítrio que te faz acreditar que há destino. Eu gosto do seu jeito de almoçar, dizendo coisas profundas sobre a vida, com a boca toda engordurada.
Eu gosto quando à noite você tira a roupa pra dormir, mas tira a roupa é pra dormir, não é pra mais nada. E sempre me pergunto o que é que você vê quando olha para o mundo com essa cara de quem tá olhando longe. Gosto do seu jeito de sorrir quando eu te digo é a primeira vez que isso nunca aconteceu comigo antes. E quase não respiro no silêncio que cê faz quando eu pergunto se podia ter alguém pra vir deitar aqui com a gente. Quando eu te pergunto do teu signo, você diz que é justamente o livre-arbítrio que te faz acreditar que há destino.